Meu filho, tenho que deitar com ele, pois ele tem medo do escuro. E se acorda de madrugada, fica me chamando. O que eu faço? Aninha, você tem que ensinar ele a voltar a dormir. Só que antes disso, você tem que ensinar ele a lidar com medo. Você não falou a idade dele aqui, cara. Mas lidar com medo é compreender... Eu respondi uma pergunta bem parecida com essa semana passada. É compreender o medo e viver a experiência do medo de forma assistida. Como assim, André? Cara, o que é o medo? Você, Aninha, me fala aí, o que é o medo? Medo é instinto, gente. E é muito primitivo, inclusive. Medo é uma... Não é nem uma ferramenta, é um instinto de sobrevivência. Cara, é muito difícil ir contra o medo. A nossa natureza faz ser muito difícil. Porque se você vai contra o medo na nossa natureza, é um risco enorme de você morrer. E a natureza quer que você perpetue a espécie. Então é uma parada muito, muito primitiva. E o medo, ele fala coisas irreais, mas o medo é bem real. Né? Quem nunca sentiu medo de altura aqui? Algumas pessoas, claro que não, mas a maioria sente. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga na hora de subir numa montanha russa muito doida naquele parque de diversões que você foi? Você vê as pessoas entram no carrinho, saem do carrinho, entram no carrinho, saem, todo mundo vivo, ninguém morreu, e você tá ali com as pernas tremendo, um frio na barriga. Não é racional. E os pais querem racionalizar o medo pro filho. Ah, não tem nada aí, menino, você é bobo, não tem monstro aí no escuro, não. Cara, você também tem um monte de medo irracional. Sabe qual o maior medo das pessoas? Falar em público. Pelo amor de Deus, falar em público. Cara, não faz nem sentido falar em público. As pessoas têm medo. Aí os pais não encaram os medos deles. Os pais não enfrentam os medos deles. Os pais morrem de medo, se cagam de medo do escuro. E quer que o filho enfrente. Não, André, eu fico no escuro de boa. Perceba que o escuro é o desconhecido. Cara, o que está ali que pode me ameaçar? O que vai acontecer que eu não estou enxergando? Longe dos meus olhos. Aí os pais têm vontade de fazer uma prova de concurso, tem medo de ser reprovado. Está com medo do escuro, porque não está enxergando se vai passar ou não. Por que a maioria dos empreendimentos fracassam? Por falta de conhecimento. E por que a maioria dos empreendimentos das pessoas que fracassaram não começam de novo? Por medo. Não é por falta de dinheiro, não. É por medo. Aí o cara tentou a prova do concurso, levou pau. Por que ele não faz de novo? Por medo. Medo do escuro, medo do desconhecido, medo... Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Será que vai dar certo? Eu tenho um programa sobre filho. Não está nem aberto as inscrições, cara. Sabe um dos motivos que as pessoas mais fogem de se inscrever no programa? Medo. Caraca, André, eu morro de vontade de fazer o educando, de ter o acompanhamento com você, mas eu tenho medo de não conseguir. Até já fiz um outro programa, não consegui fazer, e se eu não conseguir esse de novo? Percebe que é algo absolutamente irracional? Cara, é medo. Medo, e é só ela ali envolvida, só ele ali, pô, se eu entro no programa, se eu não consigo cumprir, aí eu vou me sentir mal, porque foi uma parada que eu me propus a fazer, não consegui fazer. Medo, pô. Medo é muito primitivo, gente, é muito forte, é muito difícil ir contra o medo. Agora, falando para adultos, eu vou chegar no seu filhinho, tá? Mas eu quero que você tenha compreensão do quão forte isso é pra gente. Falando para adultos aqui, antes de falar do seu filho. O triste é quem vive sob o tacão do medo. Isso é que é triste, cara. O lamentável é quem abriu mão de viver e passa a ser vivido. Porque está o medo ali como carcereiro da vida do cara. O cara quer
Desde coisas simples, como fazer um programa, seja o Educando, que é o meu programa, que eu estou dando exemplo aqui. O cara quer fazer uma prova de concurso, o cara quer empreender, o cara quer subir no Monte Everest. E quem toma a decisão dele fazer ou não fazer, não é ele, é o medo. É o medo. E aí tem um poeminha um trechinho do discurso do Roosevelt, Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, que chama Homem na Arena. Cara, é maravilhoso aquele trecho. Depois você dá um Google, eu não vou saber de cabeça. Mas ele fala alguma coisa assim. Ele fala, não é o crítico que importa, nem quem está na arquibancada dizendo como o valente deveria ter agido. É quem está na arena, é quem está na guerra, é quem está na luta, é quem está tentando, é quem está fazendo acontecer, não é na arquibancada. Não é o cara que diz como o valente que conseguiu vencer o desafio poderia ter feito melhor, ou não é o cara que diz os porquês do cara ter perdido. Se ele tivesse feito esse jeito, ele teria vencido. Não é o crítico que importa. O que importa é quem está ali, ó, cara, com o rosto sujo de suor, de sangue, mas está fazendo acontecer. Fracassando, tentando de novo. Fracassando, tentando de novo. Experimentando o gosto da vida, seja o gosto amargo do fracasso, ou seja o gosto, cara, o gosto saboroso do sucesso, mas está lá, velho, fazendo acontecer. Pô, eu vou me esforçar na educação de filhos. Cara, vou entrar lá no curso do André ou qualquer outra coisa. Eu vou deixar de entrar porque eu tô com medo. Cara, vou fazer uma prova do concurso. Vou deixar de fazer porque eu tô com medo. Cara, vou empreender. Vou deixar de empreender porque eu tô com medo. E aí tem uma frase desse discursozinho que eu guardei pra mim, cara. E eu sou um cara de um temperamento mais ameno, né? Sou um cara do temperamento mais tranquilo. Então, eu tenho uma inclinação maior a ser suscetível ao medo. Um cara de um temperamento mais intenso, ele enfrenta mais o medo naturalmente. Só que eu compreendo isso em mim e eu não sou vítima do meu temperamento. Eu não sou um coitadinho do meu temperamento. Cara, pra mim é mais difícil? Pra mim é mais difícil. Mas beleza, vou fazer essa acontecer. E aí eu guardei essa frase pra mim, cara. Guarda pra você essa frase. Que você não seja como aquelas frias e tímidas almas que não conhecem nem vitória nem fracasso. Escreve essa nota. Que você não seja como aquelas frias e tímidas almas que não conhecem vitória nem fracasso. Porque está lá na arquibancada, só dizendo como deveria ser, só dizendo como está preso, tendo medo como carcereiro, numa corrente de algodão. Você percebe como os adultos vivem, muitos deles, a maioria deles, vivem presos, acorrentados pelo medo? Então, primeira coisa, cara, pensa na sua vida, quais são as situações que você está se deixando ser conduzida pelo medo. Porque se você quer formar um filho emocionalmente saudável, que saiba lidar com medo, ele tem que ver a mamãe lidando, né? Senão, como é que faz? Segunda coisa, vou te falar 3, falei a primeira que é você. Segunda coisa, ensine para o seu filho sobre medo, converse sobre medo. O que é o medo? Onde ele sente o medo? O medo, cara, gera um negócio ali no estômago, faz a mão suar. Filho, isso aí é medo, tá? Presta atenção, isso é medo. O que o seu medo está falando para você? Ah, tá dizendo que tem um bicho ali e que quando você sair ele vai vir pelo cantinho da cama e vai me pegar. E muitas vezes a criança se enrola toda no lençol, é como se o lençol fosse um escudo, né? Tá protegendo a criança do bicho. Como se tivesse um bicho. Olha como o medo é irracional. Você acha que um lençol ia livrar do bicho? Se tivesse, de fato, aquele monstro asqueroso e tão forte que ela está imaginando ali. O medo não é racional. Nem pra gente adulto é. Quanto mais pra uma criança. Então ensine para o seu filho sobre o medo. Ah, então o seu medo está dizendo que tem um bicho, o bicho vai fazer isso, isso e aquilo, né? É isso que o seu medo tá bom.
Percebe que não é você acha que tem... Não, cara. Quando você ensina sobre o medo, você começa a mostrar para o seu filho que o medo é uma emoção, você quer formar filhos emocionalmente saudáveis, e que a emoção aconselha ele. E muitas vezes o medo pode ser um bom conselheiro, mas na maioria, no mundo que a gente vive hoje, na maioria das vezes, o medo é um péssimo conselheiro. E não é porque ele é mau, não é porque ele quer fazer mal, pelo contrário, ele quer proteger. Ele acredita mesmo que tem um bicho. O medo está desesperado, falando, caraca, tem um bicho aqui que vai comer o meu senhor, o meu dono, seja lá como for. Eu tenho que proteger o meu dono. Dono, André, tem um bicho aqui, você não pode. Cuidado, não deixa a mamãe sair do quarto. Se cobre. O bicho vai pegar você. Não fica no escuro. Bate lá na porta do quarto do seu pai. O medo está desesperado tentando proteger o seu filho. Quando você começa a ensinar sobre medo, você vai desidentificando. Ou seja, seu filho, a identidade dele não é o medo. Ele tem uma emoção. E essa emoção está dando esses conselhos para ele. Eu estou falando aqui, você está compreendendo, mas é claro que com seu filho você vai ter que ter várias conversas. Seu filho tem 5 anos de idade, 3 anos de idade, 9. Então você vai ter que ter várias conversas com ele. Essa é a segunda coisa. Terceira, vai ter que lidar com medo, né, velho? Só que você não tem que botar o seu filho para lidar sozinho com medo. Muita gente não chega nessa terceira aqui. Muita gente fala de uma educação mais participativa, maravilhoso. Muita gente fala de uma educação emocional, tá ótimo. Não, se o seu filho tá com medo, você acolhe ele, tudo certo. E no tempo dele, ele vai entender que o medo... Não. Aí não. Se você for esperar a nossa natureza querer enfrentar o medo, cara, você acolhe e você ensina. Você tá junto, você bota o seu filho para lidar com aquela parada. Nem que você vá junto com ele. Então, cara, tem um bicho ali no escuro? Tem. Vamos lá. Não, mamãe, dá a mão aqui pra mamãe, filhos. Vem atrás da mamãe, eu vou na frente. Vamos lá. Você percebe que você não falou assim? Não tem não, filho, que bobeira. A mamãe vai proteger você, ó, fica aqui, bicho feio. Não, cara. Você não fez pouco caso do medo dele? Você não foi uma mãe super protetora, que quer ser vista como uma super mãe, e nossa, a mamãe é maravilhosa, e não ensina o moleque a lidar com a bodega do medo? Vamos lá. E é lógico que você tem que perceber o nível de intensidade daquele medo. Se for uma parada muito forte, você vai... Ó, filho, tô vindo aqui, ó, não tem não. Fica aí um pouquinho distante, ó, tô olhando aqui embaixo da cama. Vem aqui, dá a mão aqui pra mamãe. Mas em algum nível você tem que botar ele pra lidar. Aí vai botar, vai olhar, vai não sei o que... Você dá para ele a experiência de vencer o medo. Porque o corajoso não é o que não sente medo. O corajoso é o que enfrenta o medo. O cara que não sente medo não tem um pingo de mérito no comportamento tido, visto como corajoso. Por quê? Porque não tem medo. Corajoso é quem enfrenta o medo. Quem está com medo da prova de concurso vai lá e faz. Quem está com medo de empreender vai lá e faz. Quem não tem certeza se vai dar certo, vai lá e tenta. Quem está com medo do escuro, vai lá e olha debaixo da cama. Eu lembro uma vez, eu fui com as crianças, só para terminar aqui, fui com as crianças na praia, né? Aqui no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio agora. Cara, a Isabela e Miguel brincando lá, eu acho que eles estavam com 6 anos de idade. Aí veio uma onda, pô, deu um capote, Isabela, ela caiu de cara no chão, aí chorou, aquela coisa toda. Aí eu fui lá, né, peguei ela, tá. Aí ela já ficou travada, já não quis entrar no mar, só ficou ali na beirinha, né, quando a onda vem, molha o pezinho e volta, vem, molha o pezinho, só ficou ali, né. Eu, beleza. A gente voltou pra casa, conversei, botei pra dormir, conversei, contei a historinha da menininha que foi no mar, a historinha dela, né. Quando foi no outro dia, adivinha? Levei eles na mesma praia. Lembra que eu falei ao longo da live que é trabalho, é de propósito, é intencional a educação de filhos? Eu não estava programado para levar eles lá. Cara, minha filha lidou com essa parada, não superou, tá refém.
vou lá. Na mesma praia com eles. Chegou lá, eles brincando, tal, sei o que, tudo massa. Aí lá pelas tantas, eu cheguei pra Isabela e falei, filha, você vai entrar no mar. Ela, não, filho, você vai entrar no mar. Não, por favor. Vem cá, vou entrar junto com você. Eu entro quantas vezes você precisar, eu entro junto com você. Vamos. Aí entrei e saí. Aí vinha a onda, eu segurava ela. Cara, várias vezes, entrei várias vezes com ela. Aí eu falei, agora chegou a hora de você entrar. Vai lá. Ela, não vou entrar não. Filho. Falei, você precisa de quantas vezes mais que eu entre com você? 1, 2 ou 3? Ela, 3. Tá, entrei 3 vezes. Pronto, agora é sua hora. Ela, não vou não. Aí eu fui pra trás dela, eu muito maior do que ela, óbvio, né? Comecei a andar, falei, cara, você vai entrar, agora chegou a hora de entrar. Aí fui andando, ela, não vou não, eu quero a mamãe. Eu falei, não, mamãe não, agora você vai entrar. Fui andando, chegou no mar, pô, ela entrou, não tomou o capote. E se viesse onda pra dar capote, eu tava junto com ela, eu ia segurar, não ia deixar. Cara, adivinha o que aconteceu? Ela adorou, entrou e saiu várias outras vezes. Quando chegou no final do dia, e aí, qual que foi a melhor parte do dia? Adivinha o que ela respondeu? A praia. Orgulhosa, cheia de si, velho. Agora, eu não esperei ela falar assim, tô afinzona de enfrentar o meu medo. E se você me visse só nesse recorte, se você estivesse lá na praia, me visse só esse momento que eu falei, cara, você vai entrar no mar. Nossa, como o André é um pai autoritário, não leva em consideração o que a menina fala. Não, cara, chegou a hora, vamos lá, vamos fazer acontecer. Eu tava junto com ela. Ah, mamãe, mamãe não, agora você tá aqui comigo, você vai entrar no mar. Mas você percebe que teve uma preparação desde o dia anterior para aquele momento. Trabalhei junto, chegou o momento que ela não queria, eu falei, opa, como o passarinho que dá um empurrão para fora do ninho para o filhote voar. Então, pense nessas 3 coisas que eu falei para você, para ajudar o seu filho com medo. Você primeiro, não seja você uma pessoa que vive acorrentada pelo medo. Ensine o seu filho sobre medo e coloque o seu filho para lidar com os medos dele.